Deus preparou, tudo aquilo que foi investido naquela cidade, queimado, destruído, roubado e saqueado. Tudo por causa do pecado. Então, quando nós aí o restante que vai falar de Gedalias, aquele que ficou lá para governar não sobrou nada, e Joaquim, porque na verdade Zedequias, olha, o rei anterior a Zedequias é Joaquim, certo? Se nós voltarmos algumas páginas, no capítulo 24, nós temos um rei chamado Jeoaquim, certo? E no versículo 8 do capítulo 24 nós temos Joaquim. Esse Jeoaquim é também chamado de Eliaquim, tá? Tem algumas, acho que em Crônicas fala Eliaquim. E Joaquim é outro, ó, 24:8. Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Neusta, filha de Eutanã, da cidade de Jerusalém. Fez ele o que era intolerável perante os olhos do Senhor, praticando tudo quanto era de mal que praticou seu pai. Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, marcharam até Jerusalém e a sitiaram. Enquanto seus oficiais a cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Então Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres, seus servos se entregaram. Todos se renderam a ele. Assim, no 8º ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor tomou Joaquim e seu povo e os levou como prisioneiros. Esta parte, do 24, do 8 ao 12, é a primeira leva de cativos, certo? A segunda está no capítulo 25. Então, primeira parte, Joaquim, o rei, é levado cativo para a Babilônia. Aqui vai Daniel, certo? Os nobres, os conselheiros, os homens que eram grandes administrativamente falando, tinham cargos, foram cativos na primeira leva. A segunda leva vai depois. Os reis sacerdotes e os principais sacerdotes. Os interesses, exatamente. Olha o que ele fala aqui, ó. Joaquim, os conselheiros, os nobres e os seus servos se entregaram e se renderam a ele. Daniel vai nessa leva aqui, tá? Depois, no capítulo 25, é a segunda vez que vai todo mundo. Aí ele destrói tudo. Por quê? Quando Joaquim vai cativo para a Babilônia, ele deixa quem? Zedequias. Zedequias não paga o imposto devido, obviamente a cidade estava destruída, não tinha o que fazer. Não paga o imposto devido, tenta fugir para o Egito, e aí Nabucodonosor volta lá com Nebuzaradan e destrói tudo e mata Gedalias. Certo? O Ederson aqui na história furou os olhos do filho, matou o pai. Brinco compartilhou assim. É o trisavô do Bartimeu, o rei. É isso aí. O 25:12 fala, que nós lemos, fala o que restou em Jerusalém. O povo mais pobre da nação, como os que trabalhavam nas vinhas e na lavoura em geral. O templo foi saqueado, o que restou de resto de verdade está no 25:22. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Alcã, neto de Safã, não é Satã, não, é Safã, como governador dos pobres e doentes que haviam sido deixados em Judá. Certo? O rei Joaquim vai receber o perdão por Evil-Merodach, o sucessor e genro de Nabucodonosor. Certo? Obviamente influenciado pelo próprio profeta Daniel, que se tornou grande lá em Israel. Certo? Então, deixa eu ver se eu falei de anos aqui.
fala quantos anos. Mas se a gente somar o período de reis, você vai ver quanto tempo durou o reino de Judá, certo? Vamos então para o reino de Israel. Voltamos em 1 Reis, capítulo 11. 37. Quanto? 37. Não, eles ficaram na Babilônia, sim. Estou falando do período de Roboão até Gedalias. Tem que somar os anos que estão nos dois slides aí. Leiam em casa, tá bom? Tudo o que aconteceu quando Jeroboão se torna o rei, certo? O pedido que ele fez está no capítulo 12 que nós já lemos, a divisão do reino também no capítulo 12 que nós já lemos, certo? Do 25 ao 30 do capítulo 12, a idolatria que nós também já lemos, os altares dos bezerros que foram levantados em Betel e em Dan, certo? Betel mais ao sul de Israel, do Reino do Norte, e Dan mais ao norte, os dois locais onde ele levantou os bezerros de ouro, certo? Na sequência aqui nós vamos ter o período também dos reis de Israel, do Reino do Norte, certo? Então começa com Jeroboão, ele teve um profeta, né? Veja aí que a religião, a idolatria está nos dois slides. Não teve um rei em Israel que serviu a Deus. Todos, sem exceção, serviram a Baal. Todos, sem exceção, do reino do norte foram idólatras. Certo? Jeroboão, Nadab, Baasa, Elã, Zimri, Onri, o pai do maior tranqueirão também, chamado Acabe, Acasias, Jeú, Jeoacás, Jeoás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Menahem, Peca, Pecaías, Peca e o último deles, Oséias. Foram 18 reis e apenas poucos profetas, certo? Tivemos Jeú, Elias, Eliseu, Oséias e Aías, certo? Como profetas aí. Você vai falar assim, pô, mas Jonas era de Israel. Sim, Jonas era do Reino do Norte, mas ele foi profeta onde? Quem? Nínive, certo? Então, Jonas não foi profeta para Israel, ele foi profeta para Nínive, ok? Então, Jonas não dá para se encaixar como profeta em nenhum dos reis de Israel, certo? Esse aqui eu fiz a conta, ó. 217 anos, 6 meses e 40 dias foi o período em que eles viveram na total e completa idolatria, certo? Vamos para 2 Reis 17. Professor, dos 12 profetas menores, então, dos 12 profetas menores, o único profeta que profetizou com um povo estrangeiro, vamos dizer assim, na luz da Bíblia, a não ser o povo de Israel, foi Jonas, que foi enviado para Nínive. Os mais ali, dos profetas menores ali, Obadias e Abacuque viveram na Babilônia. que Abacuque profetizou para ajudar, né? Mas eu acho que a profecia foi direcionada a ajudar. Obadias eu não me lembro. O Abacuque é contemporâneo de Jeremias, né? E ele entrega a sentença de Deus para o povo de Judá, que era o cativeiro babilônico. Isso. E depois Abacuque vai para a Babilônia. Vai para o Tanto cativeiro. é que Abacuque é o prefeito da cidade dos hebreus da Babilônia por muitos anos. Certo? Abacuque e Daniel trabalharam juntos. Certo? E Ezequiel também. Tá? Mas como um profeta assim de um povo separado, assim, Foi Jonas. fora do contexto ali, né? Foi Jonas, né? Que Deus enviou ali.
Oséias e Israel. Oséias e Israel? Oséias, Oséias e Israel. Oséias, Joel, Judá. Oséias, Joel, Amós, Judá. Amós, Obadias, Judá. Abacuque, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Zacarias, Ageu, Zacarias e Malaquias é pós-exílio. Então esses três se esquecem, que é tudo Judá, certo? E os outros é só João, todos, até dos maiores, né? Também. Jeremias, Daniel, Ezequiel, tudo no contexto ali, né? Tudo no contexto de Judá. Exatamente. Segundo Reis 17. Nós vamos trabalhar aí nos últimos dois reis, Peca e Oséias, certo? Peca governou por 20 anos em Israel e Peca não se rendeu aos assírios. Na verdade, deixa eu ver o que tem na internet aqui, né? Certo? Judá não tinha, porque estava na mão dos filisteus, mas a costa de Israel era gigante. Samaria, onde ela está ali, certo? Perto do mar, e os mercadores passavam, atravessavam exatamente ali, certo? Os assírios, extremamente violentos, foram invadindo, espaço por espaço, pedaço por pedaço, até que eles conseguiram chegar até Samaria. Segundo Reis 15:30, vai dizer o seguinte: Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu, e o matou, e reinou em seu lugar, no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. As demais realizações de Peca e tudo quanto empreendeu estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano segundo de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou escrevi errado. O reino de Israel, agora nesse mapa, está em azul, certo? E os outros reinados que foram tomados pelos assírios. O que aconteceu? Peca resistiu aos assírios. Oséias queria fazer o quê? Oséias queria fazer uma aliança com os assírios, certo? Mas não se fazia aliança com os assírios por causa da violência deles. Então, Oséias toma o trono de Peca, mata o rei Peca, e aí assume o trono de Israel. Só que foi exatamente a devastação total de Samaria, certo? Por quê? Porque os assírios não faziam aliança com ninguém, ok? Atingiu exatamente todo o país. Quando você olha no mapa aqui, ó, Samaria, Siquém, Jaffa, Betel, Jericó, todas essas cidades foram tomadas pelos assírios. Aí você pergunta, por que os assírios não invadiram Jerusalém? Porque não tinha faixa litorânea, certo? Não interessava Jerusalém para isso. Para chegar ao Egito, eles tinham outro caminho, certo? Eles vinham reto no Egito. Eles precisavam dali para as rotas comerciais de Samaria. A região de Judá, que era mais baixa, eles vinham direto para lá e já saíram lá embaixo, certo? Não tinha por que passar em Jerusalém, tomar Jerusalém. Então, Jerusalém ficou, obviamente, esse é o contexto histórico, algo espiritual, da preservação da genealogia e tudo mais, certo? Mas quando nós lemos o texto aqui de 2 Reis, o último rei de Israel, Oséias, no 12º ano de Acás, rei de Judá,
Judá, Oséias, filho de Elá, começou a reinar sobre Israel. Reinou 9 anos em Samaria. Praticou o que Yahvé, o Senhor, reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmaneser, rei da Síria, o atacou. Por isso Oséias sujeitou-se a ele, tornando-se vassalo e lhe pagando impostos. Entretanto, o rei da Síria descobriu que Oséias o traía. É que este estava mandando mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava mais tributos anualmente ao rei da Síria, como fazia antes. Então, este o deteve e o colocou em corrente em uma prisão. Em seguida, o rei da Síria invadiu toda a nação, atacou Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Síria tomou completamente Samaria e levou Israel cativo para a Síria. Ele os estabeleceu em Hala, junto a Abra, no rio Gozã, na cidade dos Medos. Veja, ele já tinha conquistado a cidade dos Medos, certo? Foram cerca de 28.000 israelenses, israelitas ou samaritanos deportados. Samaria ficou completamente abandonada, da mesma forma que Jerusalém vai ficar. Foi antes, certo? E o que os assírios faziam? Os criminosos de um país, eles levavam para outro país. Como Samaria era interessante para ele que ficasse sem ninguém, porque ele precisava da rota, ele simplesmente deixou Samaria abandonada. Ao longo dos anos, alguns bandidos foram sendo exilados em Samaria. O povo que estava nas cidades menores ao redor de Samaria, alguns foram poupados da mesma forma. Os pobres, os doentes, eles foram ficando. Esse povo foi se misturando com os hebreus que estavam lá, os israelitas que estavam lá, com aqueles que vinham do Império Assírio. Essa mistura foi gerando um povo. Foi governado pelos assírios, foi governado pelos gregos, pelos medo-persas, pelos gregos. Chega na época de Jesus, a região de Samaria. Judéia, Samaria, Galiléia, toda aquela região lá, era uma região só. Certo? Esses samaritanos são aqueles de João capítulo 4. A mulher samaritana que falava do pai Jacó, que tinha um poço que foi aberto lá, mas que não se comunicava com os judeus. Por quê? Porque os judeus, eles não se comunicavam com eles porque eles eram misturados. Quem ensinou os judeus a serem puros? Quem mandou as mulheres embora? Esdras. Certo? Depois do retorno do cativeiro. Veja como a atitude de Esdras fez com que aquilo virasse uma cultura. Eles não se misturavam com os povos. Os israelitas se misturaram, formaram os samaritanos. Os samaritanos existem até hoje, certo? Nos vídeos que eu mandei um vídeo sobre a descendência dos samaritanos, certo? Era essa a circunstância que aconteceu lá. Israel foi abandonada, as 10 tribos se perderam, onde? No Império Assírio, no Império Persa, e foram se acabando, não é? Tem gente, né? Vocês que gostam de ver esses pregadores malucos, tem gente que fala que as 10 tribos vão voltar, e papapá, porque tem os 144 mil, dos 144 mil tem 10 das 10 tribos, e tal. Tem. Só que não é uma formação de país como é Israel hoje. Israel hoje é basicamente 90% a tribo de Judá. Certo? O remanescente que ficou espalhado desses povos, nesses países ao redor, que mantiveram a cultura, alguns
voltaram, alguns estão voltando para Israel, como tribos. Então você vai encontrar hoje em Israel gente da tribo de Dan, da tribo de Azer, da tribo de Efraim, da tribo de Manassés, alguns da tribo de Levi, que eram sacerdotes, não é? Mas a maioria é judeu. Qual foi o destino das 10 tribos? Acabou. Onde? Nesse momento aqui, em 2 Reis 17. Certo? Se alguém falar ao contrário, é mentira, porque 2 Reis 17 fala que eles se acabaram. Certo? Não há como, é tergiversação, é história inventada. Depois vocês pedem para eles contar a história do Bartimeu aí, que é a mesma coisa. História inventada. Certo? A Bíblia diz que as 10 tribos foram dispersas e se acabaram. Restou gente em Israel, de algumas tribos? Restou. Ficaram lá? Ficaram. Os samaritanos estão lá até hoje? Sim. Pequenas comunidades, pequena quantidade de gente, né? A tribo como estado, como existia, não existe mais. Destes remanescentes, virão os 144 mil? Virão, certo? Mas não há como dizer que as 10 tribos vão retornar como tribos, como estado, papapá, toda essa história. Esquece, não tem como. Não há evidência bíblica para isso. Ah, mas os 144 mil, está explicado no remanescente. Vai existir? Vai. São os remanescentes. As tribos se perderam e foram dispersas. A maioria deles foram mortos pelos assírios. Certo? Os medo-persas vão ser um pouco mais condescendentes, um pouco mais humanos, apesar de hoje não serem, eles são iranianos, né? Mas naquela época eles não eram muçulmanos, né? Então era um pouquinho diferente. Mas não era tudo isso, certo? Aqui eu pus esse mapa, ele traz um pouquinho dos reinos ao redor, certo? O reino de Edom, os nabateus, as tribos árabes, os filisteus, Moab, Amon, Damasco, as tribos dos arameus, o aramaico, e o Império Assírio lá em cima já, certo? E os estados fenícios, que são onde é a Síria. Veja, nós temos Síria, só S-I-R-A, que é Damasco, Tiro e Sidom, ao norte de Israel. Temos a Síria, A-S-S-I-R-A, certo? Que é o Império. Capital, Nínive e Assur, certo? A Síria, os assírios, da onde eles vieram, Assur, a cidade principal. Depois Nínive torna-se a capital. Posteriormente a Babilônia, quando os babilônios assumem o trono, certo? Depois os medo-persas. Ok? Uma pergunta minha é: a Torá dos samaritanos é diferente da Torá normal? A Torá dos judeus. É diferente. Mas tem uma coisa ali. Rituais religiosos. Eles aplicavam os rituais de forma diferente. Por quê? Eram influenciados pelo reino do norte, pela idolatria, por uma série de coisas. Alguns se mantiveram fiéis, e aí foram criando suas regras. Vamos pensar, a Torá, vamos pensar assim, ó, é um livro de doutrina. Tá? Melhor, quem é da ICPI sabe. O que a Torá é para os hebreus? O regimento interno nosso. Certo? As regras de conduta, os requisitos, tudo está na Torá. Os judeus, com o contexto histórico e cultural deles, os samaritanos, com o contexto histórico e cultural deles. Certo? Você pegar, por exemplo, o regimento interno da Assembleia de Deus, é diferente da ICPI? É diferente. Por quê? É um contexto cultural, ritualístico diferente. Mas os dois preservam Jesus. Os dois preservam a salvação, a cruz, a cura, a libertação, preservam as doutrinas, certo? A Torá é exatamente isso. A regra de conduta dos samaritanos e a regra de conduta dos hebreus, certo? Torá é o regimento interno deles. Tem outros livros, outras situações que são na mesma circunstância, mas
são mais modernos. Tá? Como é que está o nosso horário? Professor, Oi. eles têm uma divergência quanto ao local de sacrifício de Isaac. Eles acreditam que... Nessa mudança cultural vai ter alguma coisa, mas não tem como, né? O lugar é lá, né? Monte Moriá, não tem. Né? Senão o templo não tinha sido construído ali, né? Tem toda a estrutura. Na verdade, eles tentam tirar a legitimidade do Monte Moriá porque eles não tinham Jerusalém. Não é? Nós somos descendentes de Abraão está lá, Isaac está lá, o templo, tudo no templo. Né? Então, para tirar a legitimidade do templo, eles acabavam levando para lá. Certo? Os próximos slides tem algumas fotos importantes aí, umas histórias bem interessantes sobre arqueologia, certo? Que vão falar, por exemplo, as inscrições de Tel Dan e a pedra moabita, ou a Estela de Mecha. Interessante, essa Estela de Mecha, Estela é uma pedra erigida, pedra em pé, certo? Estela é uma palavra latina. A Estela de Mecha é a história desse rapaz, desse rei dos Moabitas chamado Mecha. Por que eu trouxe ela aqui? Porque a Estela de Mecha confirma a Bíblia. A Bíblia não precisa de confirmação porque é a nossa regra de fé, mas confirma os fatos bíblicos. Aqui ele diz o seguinte, que Onri, o pai de Acabe, subjugou os Moabitas. E depois ele, Mecha, conseguiu, através do Deus dele, vitória sobre Acabe. Então eles citam o nome dos reis, certo? Confirma exatamente a cronologia histórica da Bíblia, certo? Então depois vocês leiam direitinho, tem toda a explicação do que foi encontrado, também chamada de pedra moabita, porque era do rei de Moab. E eu trouxe a transcrição, que está escrito nela, certo? Que eles conseguiram traduzir por quê? Está em arameu. Arameu é o idioma antigo do aramaico, certo? Então eles conseguiram traduzir. Depois nós temos a pedra de Tel Dan, certo? Que faz referência, olha que interessante, essa pedra, depois vocês podem até procurar no Google, vocês vão encontrar fotos melhores dela, não é? A pedra de Tel Dan foi encontrada numa estrada, pavimentando uma estrada. Nas escavações eles encontraram aquela pedra. Quando pegaram a parte de inscrição, lá se refere à casa de Davi. Aqui está aí mais uma evidência arqueológica, uma das primeiras que nós encontramos, referindo-se à casa de Davi, Davi como rei, certo? Então, são histórias arqueológicas que vão confirmar aquilo que a Bíblia diz, certo? Depois, várias inscrições, o pedestal que está em Berlim, outra estela de Menetap, o obelisco de Puc, a estela de Mecha e a inscrição de Tel Dan. São vários achados arqueológicos que falam do nome de Israel fora da Bíblia. Por quê? Muitos arqueólogos diziam que Israel é uma história bíblica, que nunca existiu, que era tomado pelos assírios, pelos babilônicos, pelos egípcios, que não existia. Essas inscrições vão trazer exatamente essa confirmação, certo? E interessante aqui, segundo Reis 18:4, dá uma olhadinha que fala lá. Vai falar de Ezequias, né? Que diz o seguinte: foi ele que retirou os altares idólatras das colinas e as pôs abaixo as colunas sagradas, destruiu os postes de adoração pagã, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia construído, pois até aquele tempo os israelitas lhe prestavam veneração, queimando incenso, e era conhecido como Deus Tanto. Essas colunas sagradas são exatamente dessa maneira que eles faziam. Eles faziam colunas, colocavam inscrições a Baal, certo? E alguns colocavam até nelas, elas eram menores, colocavam imagens de Baal nessas colunas. Foram colunas deste tipo. Essas aqui estão na Turquia, na região de Antioquia e tudo mais. Mas em Israel existiam essas colunas.
Quando a Bíblia fala colunas de adoração, eram exatamente dessa forma, certo? São ilustrações para a gente poder entender melhor isso. Semana que vem nós vamos estudar o cativeiro, certo? E a libertação, o período do profeta Daniel, a história deles de uma forma geral e o retorno do exílio até a própria rainha Esther. Tá bom? Combinado? Leia a Bíblia, gente. Deus abençoe.